a vida eterna. João 6,47 diz: em verdade lhes digo, quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. A vida eterna sempre existiu, porque Deus sempre viveu e viverá eternamente. Viver eternamente é um sonho do ser humano, destacado em muitas culturas, como os egípcios, que embalsamavam os corpos e construíam pirâmides para servir de túmulos, cheios de riquezas, pensando que tudo isso serviria para uma outra vida. O apóstolo João é o autor que mais usou esta expressão, vida eterna. Em toda a Bíblia, das 45 vezes que a expressão vida eterna aparece, somente 2 estão no Antigo Testamento, em Deuteronômio 32:40 e Daniel 12:2. E das 43 vezes que é citada no Novo Testamento, 23 estão no Evangelho de João. A linguagem do evangelista João é considerada mais espiritualizada, mas por outro lado também filosófica, visto que procurava dar respostas ao gnosticismo, uma filosofia mística que negava a ressurreição corpórea de Jesus. Jesus ensinou sobre a vida eterna e João andou muito próximo do Mestre, dedicando seu evangelho às sábias palavras de Cristo. Por isso, o Evangelho de João é a principal referência para estudar este tema. Baseado no texto de João, podemos refletir sobre a origem, como acontece e como alcançar a vida eterna. O que é vida eterna? Vamos aprender o que o Evangelho de João nos ensina sobre vida eterna. Qual a origem da vida eterna? A palavra de Deus nos ensina a vida eterna. Em João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Temos vários textos, inclusive no livro do Evangelho de João. A vida eterna vem de Deus, que sempre existiu, conforme está revelado em sua palavra. Jesus é o Verbo de Deus encarnado, que vive desde a eternidade passada e para sempre, conforme João 1:1. A palavra de Deus é fonte de vida abundante em Cristo. O desejo de Deus para a humanidade é a vida eterna. João 6,40 diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, disse Jesus. Deus criou o ser humano para viver eternamente, conforme Gênesis 2:7 e Gênesis 3:22. Mas por causa do pecado veio a morte, conforme Romanos 6:22-23. A morte é uma realidade humana, mas através de Jesus, a vida de Deus se manifestou plenamente, vencendo a morte. Jesus nos garante
a vida eterna pela fé. Em João 10:28 ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem tem autoridade sobre a vida e a morte é Jesus, conforme Apocalipse 1:18. Somente através de Jesus podemos nos aproximar de Deus e receber a vida eterna. Em Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como é a vida eterna? A vida eterna começa nesta vida através da fé. Em João 4,14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A partir do momento em que passamos a viver para Cristo e morrermos para o mundo e os prazeres da carne. Por isso o apóstolo Paulo disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, conforme Filipenses 1:21. Então, se já estamos em Deus, vivemos para a eternidade. Após a morte, entramos na eternidade. João 5:24 diz: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Após a morte, esperamos o juízo final, quando Deus determinará quem receberá a vida eterna e quem será condenado para a morte eterna. Então a morte é apenas uma passagem para a eternidade. A fé na ressurreição dos mortos é uma prova da vida eterna. João 6,54 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus ressuscitará seus servos para a vida eterna. Ao ouvir a voz de Deus chamando todos os mortos, ressuscitarão. Devido a esta fé, os primeiros cristãos não tinham medo da morte, sendo muito deles martirizados, acreditando que ressuscitarão para a vida eterna, como Jesus prometeu. Como alcançamos a vida eterna? Jesus morreu para nos dar vida. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus temos vida abundante. Então tudo o que precisava ser feito para nos dar a vida eterna foi realizada por intermédio da cruz de Jesus. O motivo da morte e ressurreição de Jesus é vencer a morte e abrir a porta para a eternidade pela fé, para que todos aqueles que creem vivam esta nova oportunidade. Precisamos crer para alcançar a vida eterna. Crer na vida eterna requer não amar o mundo, mas amar a Deus sobre todas as coisas. Creia na vida eterna, e a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus nos salvou para a vida eterna. Creia, Jesus é a vida eterna.